Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos vocês estejam bem. Eu sou Salomão Felipe, sejam bem-vindos ao canal Grito do Nordeste. Passando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Finalzinho de tarde, não tive como fazer o vídeo logo pela manhã. Muita coisa para fazer, graças a Deus. Mas estamos por aqui, isso é o que importa. Quero pedir para você que não é inscrito ainda se inscrever no canal. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Quem está comigo já há mais tempo, muito obrigado. Continua aí dando uma força. Eu hoje vou falar para vocês de um assunto que a gente precisa falar, não é? Porque na criação de cabra as coisas não são só mil maravilhas. Tem os desafios que a gente enfrenta todos os dias, né? Então, eu também tenho uma outra coisa para mostrar para vocês que foi um presente que ganhei. Então assiste o vídeo até o final, curte, comenta, compartilha. E aí eu vou mostrando para vocês, certo? E eu já tô aqui do outro lado, né? Porque meu primo chegou, a gente foi ali resolver um probleminha. Mas olha só, pessoal, como eu tava falando para vocês, existe um problema que é muito fácil de se resolver. E é um problema que é uma situação que é responsável por muitas perdas de animais, muitas mortes. Às vezes o seu animal, a sua cabra morre, você não sabe qual foi a causa, né? Você acha que pode ter sido cobra ou acha que foi algum alimento contaminado que ela ingeriu. Mas às vezes o problema está na sua frente e você muitas vezes não quer enxergar, né? Ou então às vezes você até enxerga e não tem como resolver. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem na criação de cabra, vocês estão vendo aqui essa sujeira? Estão vendo? Isso aqui é resto de capim que elas deixam, elas jogam no chão. Tá vendo? Então, isso aqui pode ser uma cama de insetos, né? De piolhos e de muitas doenças. Então, aqui e acolá, a gente vê um animal doente, a gente não sabe o que é que pode ter causado, a causa daquela doença. Sem contar o próprio estrume, né? O próprio estrume contém bactéria e as lêndias dos piolhos, né? Inclusive, para as pessoas que não sabiam que cabra pode se contaminar com piolho, pode adquirir piolho. E pode, pessoal, pode sim, certo? As lêndias, né, os ovos dos piolhos, eles ficam nas fezes, no chão, na terra durante muito tempo. E aí quando o animal deita, ele acaba se contaminando, certo? Então às vezes o problema está assim embaixo dos nossos pés e a gente muitas vezes não dá muita atenção. Aqui ultimamente está chovendo quase todos os dias. Ontem não choveu, mas foi um dia que eu trabalhei manhã, tarde e noite. No caso, trabalhei fora. Então, secou um pouquinho o mato, ó. Tá vendo? Secou. Teria dado para tirar, para juntar, tirar. Mas não foi possível, certo? Não foi possível. Aí hoje já deu uma chuvinha. Aí a gente já não consegue limpar, né? Aí amanhã, se fizer sol durante o dia, aí no domingo, né, ou no sábado, amanhã mesmo à tarde, possa ser que eu consiga limpar, consiga fazer alguma coisa. Mas nem sempre a gente consegue, pessoal. Nem sempre a gente consegue. E também a gente não pode fugir dessa realidade, né? Que a gente sabe que isso eu falando com vocês, juntando, afastando com os pés, né? Afastando aqui de perto do coxo. E amanhã vai estar sujo do mesmo jeito, que elas vão comer e vão derrubar do mesmo jeito, né? Então, pessoal, um dos maiores problemas que a gente enfrenta na nossa criação, e muitas vezes está aqui, o resultado é o ambiente mal higienizado, né? A gente muitas vezes não tem tempo para limpar, ou muitas vezes as pessoas até têm tempo e não limpam, mas esses dias eu até mostrei para vocês, essa cabra aqui desenvolveu uma mastite. Então, quem garante que não foi o solo contaminado, o local onde elas deitam, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa e sempre limpar. Claro que no período das chuvas a gente tem dificuldade, né? E aí, pessoal, o curral sujo, né? Esse excesso de estrume, isso acaba adoecendo os animais. Isso é fato, né?
os meus animais são muito resistentes. Eu sempre digo assim, que as minhas cabras, elas são muito boas. Elas são guerreiras demais, porque diante da estrutura precária que a gente tem aqui e diante dos cuidados que deveriam serem melhores, que eu não tenho, e mesmo assim elas entregam muito, né? Então, eu tenho, por isso que eu tenho muito respeito por elas, sabe? É até contraditório dizer isso, mas eu tenho muito respeito, tenho muito carinho pelos meus animais, porque são eles que me ajudam em todos os aspectos, são eles que me desestressam, são eles que que me aturam. Então eu tenho muito carinho e tenho muita gratidão a Deus pela oportunidade de viver aqui com esses animais, de cuidar desses animais, né? E aí eu só preciso, assim, a gente precisa ter um cuidado redobrado, né? Esses dias o rapaz que trabalha comigo, ele do serviço pesado, né? Eu tinha outras coisas para fazer, assim, de emergência mesmo, até porque não tinha como limpar aqui, né? Teve dias de a gente nem tirar mato para elas por conta da chuva. Então, às vezes não é uma chuva forte, mas é uma chuva que molha bastante, que deixa o mato bem molhado e a gente não consegue tirar, né? Imagina aí varrer o chiqueiro, limpar, a gente não consegue, né? Então, é basicamente isso. Eu até já estava conversando com ele hoje para, na segunda-feira, ele fazer esse serviço, né, que é a limpeza dos currais. Aí curral das cabras, curral dos cabritos, limpar tudo, porque para evitar maiores problemas. Uma outra situação também que é muito comum acontecer, pessoal, é quando a cabra pare, a gente não faz a cura do cordão umbilical de forma adequada. E aí depois aparece o cabrito com um problema, com a junta inchada, ou entrevado, como eu já tive aqui muitas vezes, né? Cabritos que eu não curei adequadamente o cordão umbilical. Inclusive tem um cabrito que tá meio doente esses dias e eu acho que foi, sem dúvida alguma, foi a cura do cordão umbilical que não foi feita de forma adequada. É filho ele é filho da Cris, né? Aquela que tá deitadinha lá, ó, tá vendo? Ele é filho dela. Cris não, Sol. Ele, quando eles nasceram, eu não estava em casa, né? Quando eu cheguei, já estava com o cordãozinho já estava assim, porque tora, né? Quando ele nasce, naturalmente já tora. Quando a cabra levanta, já tora ali aquele cordão umbilical. Então, naquele momento, ele já se contamina, né? E aí ele tá um pouco entrevadinho. Então, muitas vezes, a questão do trabalho fora também nos atrapalha muito. Essa cabra aqui, ó. Essa cabra pariu 3 cabritos, né? 2 machos e uma fêmea. E quando ela estava parindo, eu estava saindo para ir trabalhar. E eu não tive como dar atenção, como ajeitar adequadamente. E justamente o último cabrito que nasceu, ele depois adoeceu, né? Então, esses detalhes a gente precisa ficar atento, não é verdade? No mais é isso. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e também quero falar para vocês de um presente que eu ganhei e eu fiquei surpreso. Eu vou sendo bem sincero com vocês, eu fiquei surpreso porque eu não imaginava, assim, foi algo que pode parecer simples, mas tem para mim um significado muito grande. Você sabe que as minhas cabras, elas são confinadas. Até teve um inscrito que uma vez comentou, já faz um tempo, ele perguntou, por que as suas cabras são confinadas e mesmo assim você usa chocalho, né? Porque eu acho bonito. E hoje eu ganhei esse chocalho, né? Do José Augusto, do canal Ovelhas do Sertão. Então quem puder dar uma passadinha lá no canal dele, José Augusto é um adolescente, na verdade, eu diria até que uma criança, né? E ele está sempre fazendo uns vídeos, né? Está iniciando a criação de ovelhas. E aí o canal dele é Ovelhas do Sertão. Então ele me presenteou, né? Eu sou professor dele. E hoje ele na escola me presenteou com esse chocalho. E aí eu já sei que eu vou colocar ele naquela cabra, né? Na Paloma. Porque eu acho ela uma cabra bonita e eu acho que a cabra fica ainda mais charmosa com
chocalho. Então eu vou fazer isso. Bom, então a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que Deus abençoe. Um forte abraço, um ótimo início de final de semana. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Valeu, abração pessoal, tchau, tchau.